Quando nós falamos de coronavírus, a gente vê que o idoso já é realmente um contínuo, né? E a partir dos 50 anos, você já tem um aumento do risco de gravidade e de mortalidade da doença, mas obviamente que esse risco é muito maior quando você vai subindo, ele vai dobrando, né, depois dos 60 anos, da década de 70, de 80 anos, chegando aí a números muito expressivos de até 15%, quando a gente fala dos pacientes acima de 80 anos. Doutora Sônia, deixa eu perguntar uma coisa, pacientes aqui, agora, eventuais pacientes, né? Como eu, por exemplo, na faixa dos 60 anos de idade, qual é o risco para nós que estamos aqui no limiar aqui da meia-idade? Bem, o risco já começa a aumentar, né? Aquele risco de mortalidade que para os pacientes aí dessa faixa até os 49, 50 anos é bastante pequeno, né? Você já começa a ter aí na faixa dos 60, você já vai passando para 2%, 3% de mortalidade, né? Que é naturalmente o que mais se teme, né? E a partir daí você tem um crescimento exponencial, vai dobrando o risco. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. O fato de ser idoso já é suficiente para catalogar a pessoa como paciente de risco, doutora Sônia, ou ela tem que ter alguma outra afecção, por exemplo, diabetes, hipertensão ou coisa parecida? Porque eu vi nas estatísticas de mortalidade que pessoas que têm doenças crônicas em estado avançado são muito mais vulneráveis a essa doença do que pessoas saudáveis de mais idade. Sim, isso é real. Nós ainda estamos construindo essas estatísticas, né? E, sem dúvida, há um aumento da incidência no paciente acima de 60 anos que apresenta comorbidades, que apresenta algumas doenças, em especial aquelas que ou afetam o sistema respiratório ou têm implicações na questão da imunidade mesmo, como diabetes, né? E como o diabetes e a hipertensão são muito mais prevalentes nessa faixa da população, ainda estamos tentando estratificar, digamos assim. Mas, sem dúvida que o risco é maior para os idosos que apresentam outras doenças. Então, a gente recomenda que tenha uma proximidade maior da família ou de amigos. O ideal seria que a gente tivesse, assim, vamos dizer, um anjo da guarda para cada idoso, né? Que se preocupasse em ligar 2 vezes por dia para saber se está tudo bem, se teve alguma alteração. Uma pessoa que fosse à casa, não é para receber visita, não é para fazer festa, não é para colocar os netos lá, que são assintomáticos, mas podem ser transmissores, né? Mas é preciso ter um monitoramento próximo, é preciso que tenha alguém que cuide do abastecimento da casa, que cuide para ver se a casa está sendo limpa, se o próprio idoso está cuidando da sua higiene pessoal. Então, isso tudo faz parte de cuidados que eu acho que a gente pode contribuir, dando esse alerta para as pessoas, né, que cuidem dos seus idosos. E, nesse contexto, a Maeli, que é a minha amiga eletrônica, também pode ajudar bastante. Doutora Sônia, mas é muito... esse fim de semana, nós tivemos, hoje a transmissão desse programa está sendo feita via home office, nós estamos todo mundo em casa, cada um na sua casa, nossa produtora está fechada, não tem ninguém lá agora, porque nós tivemos 2 casos suspeitos no fim de semana, e 2 casos que me sugerem que o vírus pode ter entrado pela escola das crianças, né? Porque as crianças muitas vezes ficam assintomáticas e elas se reúnem em grande número em salas de aula, então se uma pega e fica 20 dias sem sintoma nenhum da doença transmitindo o vírus,
muito provável que todas elas sejam portadoras e assim enfim, vão levando o vírus para frente, inclusive para os mais idosos. Disseminando. Exatamente. Eu queria saber da senhora qual é o procedimento em relação a avós que criam netos, porque a vida deles agora não vai ficar fácil, né? E as famílias que dependem de idosos para tomar conta de crianças, como é que elas devem agir? Sim. Veja, nós ainda não estamos no ponto de fechar escolas e tudo, mas está faltando pouco, né? É claro que podendo ter uma solução alternativa para que essas crianças não tenham que ficar com os seus avós, é melhor. Mas algumas providências, às vezes você não tem essa condição. Então, algumas providências têm que ser levadas muito a sério. Eu estou sugerindo para os meus pacientes, do modo geral, que eles tenham uma estação de higienização na entrada da casa. Então, assim que você abre a porta, você tem ali uma estação de higienização, digamos assim. Recomendo para uma muda de roupa, para que sejam poucas as pessoas que circulem na casa, de preferência, e assim que entrou, já higieniza as mãos, já troca de roupa, deixa a roupa que veio da rua, já coloca outra roupa, tira os sapatos, deixa os sapatos na porta, e com isso você está tentando já isolar o vírus, barrar o vírus ali na entrada, né? As crianças são transmissoras, sim, né? E nós temos que estar atentos a isso, se for possível, não ficar com as crianças que estão vindo da escola. Nesse momento é melhor, e vamos lembrar que isso é uma situação passageira. O surto é autolimitado, em questão aí de 3, 4, 5 meses, nós já vamos ter um cenário completamente diferente. Então, eu tenho uma curiosidade sobre isso. Para onde vai o vírus, se o vírus está no ar? Como é que ele dissipa? Ele vai para onde? Como é que ele acaba? Ele não é que ele vai para... Ele, na verdade, não vai para lugar algum. O que acontece é que há uma mudança no plano de interação, na interação do vírus com o organismo vivo, né, que ele está infectando. Vai havendo uma adaptação do vírus àquele organismo e do organismo ao vírus, porque, veja, a natureza é fantástica, né? Se o vírus matar todo mundo, ele também... Então, existe um programa de adaptação do vírus em que ele vai se tornando menos agressivo e os organismos vão se tornando mais resistentes. Vai leva a um recrudescimento da curva de letalidade, de morbidade.